O nome Malaquias significa meu mensageiro, e ele foi alguém que viveu para cumprir exatamente o significado do seu nome, porque ele se tornou um mensageiro de Deus. Ele profetizou lá no ano 450 a.C., já bem no finalzinho assim da história do Antigo Testamento, e ele é não só o último livro, portanto, do Antigo Testamento, como também o último personagem do Antigo Testamento. Embora ele tenha atuado junto com Esdras e Neemias, depois do período de Malaquias, você sabe que houve um silêncio da parte de Deus durante muito tempo. 400 anos, gente. 400 anos é tempo à beça. Esse silêncio profético só foi quebrado quando surgiu uma figuraça de Deus, um homem santo e impressionante, chamado João Batista, que veio para quebrar, então, aquele silêncio de Deus e ser a voz profética que surgiu no deserto. E, aliás, João Batista encerrou o ministério profético. E o próprio Malaquias anunciou que João Batista viria. No capítulo 3, versículo 1, ele fala: virá um mensageiro que eu vou enviar para preparar o meu caminho, disse o Senhor. E isso se cumpriu na vida de João Batista. E é dito também, lá no final do seu livro, que antes do grande e terrível dia do Senhor virá Elias. E Jesus disse que esse Elias que viria foi o próprio João Batista. No período, irmãos, em que Malaquias profetizou, o cativeiro babilônico já tinha acabado. Já há 90 anos. O templo já tinha sido reconstruído. E Malaquias começa o seu livro trazendo essa questão. Os 3 primeiros versículos de Malaquias, ele aborda isso. Olha, vocês acham que Deus não ama vocês. E vocês acham que Deus não ama porque a promessa que Ele fez ainda não se cumpriu. E aí as pessoas, então, por esperarem algo de Deus, e aí esse algo demorar, as pessoas esfriavam na fé. E aí começou-se, então, uma bagunça generalizada entre o povo judeu. Depois já de alguma organização feita, mas com essa demora das promessas de Deus, eles começaram a se corromper. Os sacerdotes entraram numa corrupção imensa, a fé começou a ser banalizada, a lei foi desprezada, e as pessoas começaram a ser violentas, começaram a ser ladras, começaram a praticar infidelidade no casamento, e aumentou muito o período da injustiça, a prática da injustiça social. E aí o profeta Malaquias, então, ele surge para trazer o confronto assim, a todas estas questões, e traz um confronto interessante que é por meio de perguntas, por meio de debates. E as perguntas que ele faz são perguntas chamadas retóricas. Você sabe o que é uma pergunta retórica, né? É aquela que é feita onde não se espera uma resposta, porque a resposta todo mundo já sabe qual é. A pergunta retórica ela é feita na expectativa de provocar em você alguma reflexão. Minha gente, são 24 vezes que ele usa essa expressão num livro de apenas 55 versículos. É muito, toda hora. Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Essa ideia de chamar Deus de Senhor dos exércitos traz para a gente a ideia de que tem alguém lutando por nós. Irmãos, isso aqui é um detalhe precioso da Bíblia. Terminou todo o Antigo Testamento falando de maldição, mas que bom que a história não terminou no Antigo Testamento. Porque eu viro uma página apenas e eu vejo o nascimento de alguém que veio para quebrar todas as maldições. E a gente folhear mais a Bíblia, folheia mais e vai para a última página da Bíblia, vai para o último capítulo da Bíblia, vai para Apocalipse 22, lá no verso 3, é dito o seguinte: porque lá não haverá mais nenhuma maldição. Lá não haverá mais nenhuma maldição. E o último versículo da Bíblia: que a graça de Jesus esteja com vocês. Isso é o quê? É uma bênção. O Antigo Testamento termina com uma maldição. O Novo Testamento termina com uma bênção. Qual é a diferença do Antigo para o Novo Testamento? Jesus. Jesus. Como é que é dividido o livro de Malaquias? Ele é dividido em 3 partes. A primeira são os 5 primeiros versículos em que nós vemos o privilégio da nação. A segunda parte, do capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 3, versículo 15, nós encontramos a contaminação da nação. E aqui todos os pecados são explanados. E a parte final, do capítulo 3, versículo 16, até o último versículo, que é o capítulo 4, versículo 16, nós encontramos, versículo 6, perdão, nós encontramos as promessas à nação. E é preciso dar o melhor para Deus. Por quê? Você lembra que eu disse que o ministério sacerdotal estava completamente corrompido, e o povo também. Porque você sabe que no tempo do Antigo Testamento, quando alguém cometia algum pecado, ao invés dele mesmo morrer, ele deveria fazer o quê? Trazer um animal, para que esse animal fosse sacrificado em seu lugar. Só que tinha um detalhe: esse animal tinha que ser showzinho, bonzinho.
bonitinho, novinho, sem mancha na pele, sem pata quebrada, sem cego, não podia estar doente, não podia ser muito velho, tinha que ser um animal bonzinho, né? Você vai oferecer um sacrifício em seu lugar, tem que oferecer um animal direito. Mas não era isso que estava acontecendo. As pessoas cuidavam, vendiam, matavam e comiam o melhor dos animais que tinham e pegavam os piores, o que não servia nem para vender, o que talvez não servisse nem para doar, e levavam para oferecer ao Senhor como sacrifício. E aí Deus então chama Malaquias, ele faz uma dessas perguntas retóricas, logo no comecinho do seu livro. Quando vocês trazem esses animais defeituosos para oferecerem a mim em presente, vocês acham que eu estou gostando? Na hora de dar o filho dele, na hora de promover a nossa salvação, a minha e a sua salvação, ele deu o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha. Então não é justo, não é coerente, não é certo a gente ficar com o melhor só para a gente mesmo e dar só o que sobrou, o que ninguém quer, o descartável, o inútil, o barato para Deus. Deus odeia o divórcio. Palavra dura assim, pá, com todas as letras. Você sabe que a proposta inicial de Deus, projeto para a família, para o casamento, é que ele permaneça, né? Que vá direitinho até tão somente a morte separar. E Jesus um dia foi questionado pelos escribas, fariseus, como é que ficaria esse lance, né? Como é que fica? Porque Moisés mandou divorciar, mas Deus falou que não podia. Aí Jesus falou, não, Moisés não mandou, Moisés permitiu. É diferente. E permitiu por causa da dureza do coração de vocês. E aí a Bíblia trata assim desse assunto, querendo trazer para nós a ideia de que o casamento não pode ser banalizado. Que o divórcio não pode acontecer pelo primeiro motivo pequeno que surgir. Mas eu costumo dizer, né, aos casais que aconselho, e até em palestras, né, em sermões que a gente faz, que o divórcio ele não deve estar assim mencionado, não deve existir no dicionário do casal. E se ele aparecer, ele tem que estar lá na última página. O divórcio começa com letra D, mas você bota ele lá no final da página, como se começasse depois da letra Z, porque você tenta de tudo primeiro. Você ora, você procura a ajuda de casais mais maduros, casais espirituais também, que possam te dar algum conselho. Você procura uma terapia de casais, você procura um psicólogo, você perdoa, você tenta e tal. Tentou de tudo mesmo, e mais um pouco. Aí, meu irmão, a gente conversa sobre isso. Em relação ao dízimo, a devolução do dízimo. Eu não gosto de usar a expressão dar o dízimo, porque eu não acho que a gente dê nada ao Senhor. Eu acho que tão somente a gente devolve, porque na verdade foi Ele que me deu primeiro. E aí eu tenho então o compromisso de devolver ao Senhor o dízimo. E dízimo, como você bem sabe, essa palavra, no dicionário inclusive, ela significa 10ª parte. E a palavra assim de Malaquias é tão pesada nesse sentido, porque ele diz assim, por acaso você roubaria a Deus? Não, de jeito nenhum. Eu nunca peguei uma borracha de um coleguinha na escola, acho que você também. Eu e você seríamos incapazes de roubar alguém. Mas a gente comete a loucura de roubar Deus. Malaquias fala isso. Vocês roubam a Deus. Como? Nos dízimos e nas ofertas. A gente não devolve ao Senhor o que Ele nos oferece. Dízimo, irmão, não é como ficou assim muito mal generalizado por conta de maus exemplos, é verdade, dar dinheiro para o pastor. É sustentar a casa do Senhor. Só que o dízimo aparece na Bíblia, em primeiro lugar, Abraão. Em segundo lugar, Jacó. E lembra a todos que Abraão e Jacó estão em Gênesis e a lei está em Êxodo. O dízimo, na Bíblia, ele surgiu antes da lei. Então não é coisa da lei. Está na lei? Tá. Mas ele surgiu antes da lei. Por quê? Porque é princípio. Princípio independe de lei. É um gesto de gratidão, é um gesto de dependência, é um gesto de reconhecimento, né? Senhor, o Senhor me deu esse tanto aqui, então eu vou te devolver. Vou te devolver 10%. Vale a pena servir a Deus. Ele trata aqui essa questão, porque ele fala assim, eu estou pensando direitinho e estou vendo que os ímpios prosperam. Eu estou vendo que aqueles que falam mal de Deus vivem numa boa. E quer saber? Eu acho que servir a Deus não vale a pena não. E aí o próprio Malaquias responde, então você vai considerar mais uns anos à frente. Porque se você for olhar só com o olhar aqui, pro agora, talvez haja injustiça mesmo. O ímpio prospera e o justo sofre. Mas espera a vida passar e vê o que vem depois. E vê a recompensa. E a Bíblia, no capítulo 3 de Malaquias, termina dizendo assim, né? Olha, sirva ao Senhor, porque vocês vão ser tomados pelo Senhor como um tesouro particular, como um tesouro precioso. E quando tudo acabar, vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o injusto. A diferença que existe entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias fala de Jesus no capítulo 4.
Ele diz, olha, vai surgir para todos aqueles que creem no Cristo o sol da justiça. E quando ele surgir, a linguagem poética aqui é tão linda que ele fala assim, ele vai trazer a salvação nas suas asas. Quando João Batista nasceu, seu pai Zacarias compôs um cântico e disse que quando Jesus surgisse, ele visitaria o seu povo como um sol nascente e brilharia nas trevas, e o povo que andasse em trevas então veria uma grande luz, e todos aqueles que habitassem na região da sombra da morte, a luz sobre eles raiaria. E lá no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, chama Jesus de resplandecente estrela da manhã. Ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é aquele que veio para nos trazer luz, nos trazer vida, brilhar e mudar completamente a nossa vida.